Senhoras e senhores, vídeo 121 do canal, iniciando o ano e dando sequência aos nossos trabalhos aqui. Então, antes de mais nada, já deixe seu like, sua inscrição, compartilhe e vamos para o nosso vídeo transitório, né? Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o resumo do livro de Josué. Livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, o primeiro pós o chamado Pentateuco, né, a coleção de livros dos 5 primeiros livros da Bíblia que contam a história do povo de Israel e a sua chegada até a Terra Prometida. Não necessariamente o seu assentamento na Terra Prometida, na divisão dos terrenos ainda, porém de alcançar a Terra Prometida. Começando com um ponto muito importante, o livro anterior, o livro de Deuteronômio, concluiu toda a trajetória para a chegada na Terra Prometida e o falecimento de Moisés, sendo que este livro, o sexto livro Josué, justamente tem o nome Josué, pois o sucessor de Moisés foi Josué, filho de Num, que era servidor de Moisés. Isso é explicado logo no início do livro de Josué, no primeiro versículo do primeiro capítulo, certo? Nos primeiros 4 capítulos conta-se um pouco essa trajetória, vamos dizer assim, do deslocamento, da ascensão, né, do povo de Israel até a Terra Prometida, começando com Jericó, né? 2 espiões sendo enviados para Jericó para averiguar se a terra era boa, tudo mais, tendo contato com algumas pessoas lá, sendo acolhido por algumas famílias que lá estavam e que já conheciam a palavra de Deus também e queriam ficar do lado de Deus e do povo de Israel. Então, nesses 4, 5 primeiros capítulos aqui, contando-se exatamente essa etapa da chegada à Terra Prometida, onde lá no capítulo 6 acontece de fato a tomada de Jericó. E assim como em outros momentos anteriores, todas essas tomadas de terra sendo à força, com guerras, com assassinatos, normalmente de todos os seres vivos das terras. Em alguns momentos Deus pedindo para que o gado, enquanto animal que vai servir como alimento, seja mantido vivo, porém seres humanos, homens, mulheres e crianças, todos sendo assassinados, com algumas questões, como por exemplo essa família que acabou sendo mantida viva porque auxiliou o povo de Israel, né? Mas de maneira geral, toda a tomada na base da força, de maneira violenta, a terra prometida, não uma terra que estava totalmente liberta, livre de outras pessoas, porém terras que já tinham outras pessoas, pois, segundo Deus, povos que não seguiam a sua palavra, não o conheciam e seguiam, na verdade, outros deuses, que é uma repetição de vários livros e até mesmo todas essas culturas de dominação, de tomada de terra à força, nós vemos em vários tipos de civilizações adiante, né? Que nós estamos falando de povos ainda antes de Cristo, mas mesmo mais adiante, em outros cenários e outras culturas, mais ao ocidente, mais ao oriente, mais ao sul, mais ao norte, não importa a posição, mas é uma cultura muito comum e aqui também trazida na Bíblia, né? A partir do nome de um Deus, né? Uma adoração de um Deus, você dominar terras que, segundo uma hierarquia de profetas e sábios e sacerdotes que vão passando a palavra e tendo num primeiro momento, né, até a chegada aqui Moisés e agora com Josué trazendo a palavra de Deus e dizendo que esta é a terra que seria prometida, Jericó. E aí o avanço da população de Israel na terra de Jericó, e a partir disso acontecendo situações da divisão das terras, da herança para o povo, porém sempre, né, seguindo em quantidades de acordo com o número de filhos e descendentes, que lá no livro de Números nós vimos a quantidade de povos, filhos que ainda iriam restar nessa jornada toda do povo de Israel, e agora aqui todos os filhos tendo as suas heranças, né? A herança de José e das famílias e das outras 6 famílias que estavam ali todas listadas, inclusive, né, a herança obtida pelos levitas. Sempre lembrando, os levitas foram aqueles que em nenhum momento foram para as guerras, mas como estavam sempre em contato com Deus, cuidando do sacerdócio, do santuário, das vestimentas,
das matérias-primas, dos alimentos, das ofertas, enfim, tudo no dia a dia de Deus e não indo para a guerra, então eles não tinham direito a terras e heranças diretas, certo? E sim algumas divisões feitas de acordo com o pedido de Deus, né? De acordo com o que Deus vinha passando para todas as famílias que tinham direito a algumas heranças. E isso tudo vem explicado especificamente nos Levitas lá no capítulo 20. Mas antes disso, né, tem todo o detalhamento aqui que vocês estão vendo de quais reis foram derrubados, quais povos foram derrubados, toda uma trajetória e uma recuperada e uma detalhada, né, que é bem interessante na Bíblia, sempre tem muito isso de detalhar tudo, ó, pegando aqui esse trecho aqui, que é do capítulo, eu estava falando com vocês, não vi, capítulo 15, né, as cidades pertencentes à tribo, por exemplo, dos filhos de Judá no extremo sul, para o lado de Edom são, e aí todos os nomes na baixada, o detalhamento, quais são as fronteiras, e todas as famílias ganhando as suas porções de terra, e depois, quando foram vendo que não era totalmente igual, avançando de algum, pegando um pedaço de outro, enfim, tudo para ficar de acordo com a quantidade adequada e justa segundo Deus, a partir da sua fala para Josué, e Josué passando para os sábios das famílias, os quinhões, ó, como está dizendo aqui, né? Ó, a hora do quinhão dos filhos de Judá tirou-se a herança dos filhos de Simeão. Então, filhos de Judá era demasiado. A herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande. Então, repartir, mesmo depois de tudo ter sido passado, para que fique justo de acordo com a quantidade de pessoas. Outro ponto bem interessante, no capítulo 20, estamos aqui às margens do capítulo 20, que em outros momentos, né, Deus falou para separar cidades para refugiados. Refugiados sendo aquelas pessoas que estavam sendo acusadas de crimes, mas não necessariamente tinham cometido um crime de maneira direta ou de maneira dolosa, né, com vontade, foram feitos de forma involuntária. Aconteceu um acidente e a pessoa acabou tirando a vida de outro, por exemplo. Ela não quis fazer aquilo, portanto Deus estava garantindo o direito à vida para essa pessoa numa cidade em separado, pois, e aqui a gente sempre volta àquela incógnita, né? Pois segundo Deus, evitar a vingança. Deus sempre foi contra a vingança, mas em alguns momentos ele se vinga a partir dos povos, né, do povo de Israel e dos seus descendentes, tomando outras terras e tirando outros que Deus disse que não estavam lhe seguindo. Então, a maldição de Deus, a vingança de Deus iria ter com eles, porém Deus falando que o ser humano, né, o homem nunca deveria se vingar, pois quem se vingasse ia ter uma maldição, ia ter um pecado 7 vezes maior do que aquele que tinha cometido o pecado original, vamos dizer, quem tinha feito o erro anteriormente. E quem fizesse a vingança, em cima de quem fez a vingança, seria 7 vezes 7, e assim sucessivamente. Então, Deus dando um espaço para aqueles que eram acusados injustamente ou para evitar a perseguição e a vingança, Deus tinha um espaço específico, uma terra específica, né, para aquelas pessoas, até que, né, o homicida, né, de repente até então o homicida voltará e virá a sua cidade e a sua casa, a cidade de onde tiver fugido, né, e habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que haja um julgamento, vamos dizer, então uma separação, uma espécie de cadeia, porém com direito à comida, com direito à alimentação, com direito à segurança, e para que não tenha tido perigo em a sua vida ser tirada. E aí no capítulo 21, sim, a separação da terra para os levitas, né? E aí depois aqui no capítulo 22, um primeiro momento, né, de preocupação em criar novos templos, porém as tribos em si, as famílias dizendo que era para simplesmente fazer santuário para holocausto, para que em cada tribo tivesse uma possibilidade de criar um espaço também para fazer as ofertas para Deus. E nos últimos capítulos há uma retomada de toda a trajetória, de tudo que Deus fez. É muito interessante que entre o capítulo 22 e o capítulo 24, né, Deus retoma tudo dizendo: eu te tirei do Egito, houve um momento que você duvidou de mim, muitos pereceram por isso, por duvidar, porém, vocês chegaram à terra prometida que já está pronta, você não precisa construir, não precisam plantar, em alguns casos ali na situação de ter animais, ter água, serem frutíferas, vocês só vão habitar e proliferar e continuar procriando e
aumentando a família de Israel, o povo de Israel, que será temente a Deus por isso. É um pacto que vocês vão fazer comigo, né? E aí Josué, a última coisa que ele faz, né, é justamente registrar esse pacto e colocar por debaixo de pedras e dizendo para o povo, vocês não vão nunca questionar. E o povo dizendo que não, assumindo que vai sempre louvar e adorar o nome de Deus, pois sabe que ele é o verdadeiro, ele que trouxe todas as bênçãos sem que ele, o povo em si, precisasse criar a cidade, criar plantações, criar animais para tirar proveito disso, para usufruir disso, certo? Então, esse foi o último momento da vida de Josué, que assim como no livro de Deuteronômio, o último capítulo, né, o capítulo 24, Deuteronômio, o último capítulo, estou voltando aqui, era no capítulo 34, que o livro de Josué, o capítulo 24, como vocês estão vendo, estou chegando lá, termina com o fim da vida, tanto de Josué, né, tanto a morte de Eleazar, filho de Arão, e também foi sepultado. E aqui terminamos este resumo para darmos sequência ao livro de Juízes. Aqui é um termo que também foi trazido em alguns momentos, Juízes, até a nossa leitura da Bíblia chegada ao 6º livro, é um termo designado para sábios, anciões que fazem julgamentos, então tem uma proximidade, tinham com Moisés, agora com Josué, e agora vamos ver o que vai acontecer, se eles vão assumir ou não. Como eu falei para vocês, eu não tenho essa leitura da Bíblia, então vou construir isso com vocês a partir, né, do livro de Juízes, que ali até no início está dizendo, né, quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Então, quem será o novo líder? Vamos ver o que o livro de Juízes vai trazer. Eu nem estou lendo aqui, está ali na tela, mas eu não estou lendo, para a partir de amanhã, de fato, começarmos então o 7º livro da Bíblia, Juízes. Certo, gente? Era esse o resumo do livro de Josué para vocês, espero que tenham curtido. Quiserem comentar alguma coisa, complementar, sempre bem-vindos, bem-vindas, e se puderem se inscrever no meu canal, ajudaria demais, perfeito? Então, amanhã começamos o livro de Juízes. Até mais!